Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado na aula do dia 20 de setembro, do horário que vai das 13 até as 14h30, ou seja, nesse dia a gente tem 2 aulas. O objetivo dessa aula, dentro da nossa agenda, pretendemos cumprir as seguintes questões. Iremos realizar a correção do exercício que tratava a respeito de resolução de problema. Resolução de problema, como assim, professor? Resolução de problema que trata a respeito de equação de segundo grau. E também hoje será colocado um conteúdo que é um pequeno conteúdo que finaliza esse capítulo, que é a respeito da resolução de equações incompletas de segundo grau com calculadora ou planilha eletrônica. Mas eu vou explicar bem direitinho a vocês como é que funciona isso, tá bom? Além disso, também será realizado um exercício de fixação tratando desse conteúdo que vai ser apresentado hoje. Iremos iniciar com a resolução do nosso exercício. Nosso exercício ele foi o exercício de 5 questões da página 179. Então, eu peço que vocês acompanhem, anotem alguma coisa para que no retorno do grupo de WhatsApp a gente tenha condição de tirar alguma dúvida que porventura tenha surgido durante essa explicação, ok? Então abram aí ou o livro ou o caderno de vocês para fazer os acompanhamentos na página 179. Aqui na página 179 nós temos essas 5 questões e iremos explorar elas a partir dos 3 princípios que a gente falou na aula anterior, para poder fazer a resolução de problemas que tratam a respeito de equações de segundo grau. Primeiro passo, eu preciso entender o meu problema e a partir do meu problema desenrolar uma equação que consiga expressá-lo. Depois de eu ter essa equação, e aí eu cumpri o primeiro passo, eu resolvo essa equação, tentando encontrar o valor das incógnitas. E nesse caso, na equação de segundo grau, por muitas vezes acontece de chegarmos em 2 incógnitas. E o terceiro passo é, com esse resultado na mão, eu voltar no problema e entender qual dos resultados é o que se adequa à resposta. Porque, por vezes, a equação de segundo grau vai oferecer 2 respostas e somente uma vai se enquadrar. Às vezes, somente uma vai ser a solução do meu problema, tá bom? Então, vamos aí para essa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: o produto de um número positivo por sua quarta parte é igual a 100. Calcule esse número. Vamos lá. O produto de um número positivo por sua quarta parte é igual a 100. Calcule esse número. Vamos lá. A gente vai aqui para a lousa para tentar cumprir o nosso primeiro passo. Qual é o primeiro passo, Everton? O primeiro passo é conseguir escrever isso como uma equação. Primeira questão. O produto de um número positivo por sua quarta parte. O que eu tenho aí? Eu tenho aí uma multiplicação de um número multiplicado por a sua quarta parte. Como é que vai representar a quarta parte de um número? X sobre 4, já que o número é x. Desculpa, pessoal. E o resultado disso aí é igual a 100. Vamos aqui ampliar a lousa para a gente conseguir identificar isso aqui melhor. O gabarito aí está dizendo que é 20, mas vamos ver realmente se é esses 20. Só fechar essa câmera pequena. O produto de um número pela sua quarta parte é igual a 100. Vamos lá. Como é que fica essa multiplicação? X vezes... Aqui é como se fosse uma multiplicação de frações. X vezes x, 1 vezes 4. Fica x ao quadrado sobre 4 igual a 100. 4 está dividindo. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 vezes 4. X ao quadrado vai ser igual a 400. Se x ao quadrado é igual a 400, então x vai ser igual a raiz quadrada de 400. E nesse caso, a raiz quadrada de 400, x é igual a 20 ou x igual a menos 20, ok? Agora, cumpri o primeiro passo. Identifiquei a equação que representa a situação. Segundo passo, encontrei os resultados dessa equação. Terceiro passo, vamos ver qual é
a situação adequada. Eu tenho aí como resposta 20 menos 20. A questão diz, o produto de um número positivo. Então, a minha resposta vai ser o 20, que está positivo. E por que o 20 negativo não serve como resposta? Porque o próprio problema está dizendo que o meu resultado precisa ser um resultado positivo. E por conta disso é que eu vou usar apenas o 20 positivo, ok? Verificando aí então agora a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: em determinado triângulo, a medida da base é numericamente igual à medida da altura. Ou seja, a minha basezinha vai ser igual à minha altura. Inclusive está aqui representado com a letra H. Se a área do triângulo é 72 centímetros quadrados, qual a medida da altura desse triângulo? Pessoal, primeiro, a gente precisa entender aí que a base desse triângulo e a altura é a mesma coisa. Então, ambas eu posso representar como a letra H. Base e altura desse triângulo. Tanto base, que é igual à altura, tudo isso é igual a H, certo? E aí eu preciso saber qual é a fórmula da área de um triângulo. A fórmula da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou, nesse caso, H vezes H dividido por 2. Que é igual a área, só que a área foi me dada. A área é 72. A área é 72. Então vamos aqui. Vamos só reorganizar essa fórmula. Essa fórmula vai ficar assim, ó, H ao quadrado sobre 2. H vezes H, H ao quadrado, tá bom? H ao quadrado sobre 2 é igual a 72. Mesmo esquema da questão anterior. 2 está dividindo, passa multiplicando. H ao quadrado é igual a 72 vezes 2. H ao quadrado vai ser igual a 72 vezes 2, 144. 144. Nesse caso, H vai ser igual a raiz quadrada de 144. A raiz quadrada de 144, 12. H é igual a 12 ou H é igual a menos 12. Cumprimos o segundo passo. Temos a resposta aí das nossas incógnitas. Qual é o terceiro passo? Ver quais delas é a adequada para a solução do meu problema. Meu problema está falando ali da altura de um triângulo. É possível que essa altura seja negativa? Não, não é possível que essa altura seja negativa. Então, a minha resposta é 12 positivo, tá bom? Voltando aqui para o exercício agora. Só um instante. A terceira questão traz a seguinte situação. A soma das medidas da base maior com a medida da base menor é numericamente igual à altura de um triângulo. E a área é igual a 18 centímetros quadrados. Qual é a medida da altura desse trapézio? Pessoal, vamos lembrar qual é a fórmula do trapézio, tá bom? Para poder resolver isso aí. A fórmula do trapézio é assim, ó. Base maior mais base menor vezes H dividido por 2. Só que a questão me diz que a base maior somada com a base menor é igual à altura. Então, eu posso representar isso aqui assim, ó. A área é igual a H vezes H dividido por 2. Ou simplesmente H ao quadrado sobre 2. E a questão me deu que, que a área desse trapézio é igual, só um instante, é igual a 18. Então, isso aqui é igual a 18. Feito isso, agora, ó, H ao quadrado sobre 2 igual a 18. Agora sim, eu cumpri o meu primeiro passo, que foi identificar a fórmula, a equação que representa a minha situação. 2 está dividindo, passa multiplicando. H ao quadrado vai ser igual a 18 vezes 2. H, portanto, vai ser igual a 18 vezes 2 vai dar 36. No caso, H ao quadrado. Então, H vai ser igual a raiz de 36. H, então, vai ser igual a 6 ou H igual a menos 6.
Desta forma, galera, eu tenho aí cumprido o meu segundo passo. Encontrei o valor das minhas incógnitas. Agora, qual é a incógnita que se adequa à situação problema? A situação problema traz a questão de altura. Se é altura, a negativa não me serve. Então, minha altura vai ser igual a 6. E aí está respondida a terceira questão, ok? Vamos agora ver o que está na nossa próxima questão. Nossa próxima questão, questão de número 4. Questão essa que traz para a gente aí uma situação. E essa situação, só um instante, pessoal. Essa situação é a seguinte. Se x é um número par positivo e o produto do número par anterior a ele com o número par posterior a ele resulta em 60, qual é o valor de x? Olha só, está me dizendo que x é um número par positivo e o produto do número par anterior a ele com o número par posterior a ele é igual a 60. Como é que eu represento isso, Everton? Vamos lá. Eu tenho que x é igual a um número par positivo. Se x é um número par positivo, quem é o número par anterior a esse x? Vai ser x menos 2. Ah, Everton, por que o número anterior não é x menos 1? Porque é par. Para ele voltar a ser anterior e par, tem que diminuir 2. E qual é o número posterior a ele? É x mais 2. Tá bom? Aí tá dizendo o quê? Tá dizendo que o produto do par anterior com o par posterior é 60. Ou seja, x menos 2 vezes x mais 2 é igual a 60. O que é que eu tenho aqui? Produto da soma pela diferença. O que é isso aqui? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 2 ao quadrado ou simplesmente 4. É igual a 60. E desta forma, eu tenho aí então que agora eu vou pegar esse 4 que está negativo e passo positivo para o outro lado. X ao quadrado vai ser igual a 60 mais 4. X ao quadrado vai ser igual a 64. Se x ao quadrado é igual a 64, x é igual a raiz de 64. Logo, x é igual a 8 ou x igual a menos 8. Cumpri o segundo passo. Tenho aí o meu resultado das incógnitas. Volta lá em cima. Eu quero um número par e positivo. Par e positivo, x então é igual a 8. A minha resposta é o número 8. E assim está respondida a nossa quarta questão. Vamos agora observar. Deixa eu apagar a lousa um instante. Observar o que é que está escrito na quinta. O que é que a quinta questão e última desse exercício vai estar cobrando da gente. Pessoal, a ideia de resolução de problemas é essa. Cumpriu esses 3 passos, conseguiu cumprir com eficiência esses 3 passos, você resolve sem muita dificuldade essas questões. A quinta questão diz o seguinte: Ricardo vai construir um chiqueiro de formato retangular, cuja área é 32 metros quadrados. Pessoal, antes de dar continuidade, a gente precisa entender uma coisa. Se o chiqueiro que o Ricardo vai construir é retangular, ele tem 2 medidas aí, uma vez a outra, que são diferentes, tá bom? Às vezes a altura, por exemplo. Quais são as dimensões desse chiqueiro se a medida de um dos lados for o dobro da outra? Opa, informação importante. A medida de um dos lados é o dobro da outra. Vamos lá. Chiqueiro, vamos lá. Qual é a fórmula da área de um retângulo? A área de um retângulo é igual à base vezes a altura. A área que me foi dada é 32 metros quadrados, mas diz que um lado é o dobro do outro. Então, se um lado for x, o outro vai ser 2x.
ok? Um é o dobro do outro. Isso é igual a 32 metros quadrados. Então, x vezes 2x dá 2x ao quadrado, igual a 32. 2x ao quadrado igual a 32. X ao quadrado é igual a 32 dividido para 2. X ao quadrado, então, vai ser 32 dividido para 2, dá igual a 16. Logo, x vai ser igual a raiz de 16. X vai ser igual a 8 ou... Perdão, 8 não, 4. Ou x igual a menos 4. Segundo passo, tem aí o resultado das incógnitas. Vamos ver qual é que se adequa. Eu estou falando de área. Se é área, só vai receber o positivo. O positivo diz que x é igual a 4. Opa, mas quem é x? X é um lado do chiqueiro. Então, um lado vai ser 4 metros e o outro vai ser 2x, 2 vezes x. E o outro lado vai ser 8 metros. As dimensões deste chiqueiro é 4 por 8 metros, ok? Finalizando assim a resolução do nosso exercício de 5 questões. Finalizado o nosso exercício, pessoal, a gente vai dar continuidade no conteúdo a partir do conteúdo que segue, que vai trazer aí para a gente essa ideia de resolução de equação incompleta do segundo grau com calculadora ou planilha eletrônica. Então, é só abrir o livro na sequência aí, na página 180, tá bom? A partir da página 180 a gente já visualiza esse conteúdo que vai estar exposto aí para vocês. Vamos lá. Resolução de equações incompletas do segundo grau com calculadora ou planilha eletrônica. Antes da gente continuar, a calculadora pode ser uma calculadora normal, a calculadora do celular, todas elas vão funcionar. E aí, dependendo do modelo da calculadora, você precisa colocar o algoritmo de uma forma específica no teu aparelho. E aqui vai estar considerando aquelas calculadorazinhas que a gente tem em casa. Não sei se vocês têm ou se já viram aquelas licenciadas do celular, tá bom? E a planilha eletrônica é uma planilha que tem no computador e tem até um programazinho que é utilizado no computador que usa Windows, é o programa chamado Excel. No que usa o Linux, eu não lembro o nomezinho da planilha, mas tem lá, planilha eletrônica. Alguns celulares também tem planilha, mas fica muito pesado para rodar no celular. Em uma oportunidade, quando a gente tiver retomado as nossas atividades presenciais, havendo possibilidade, eu convido vocês para a gente, no laboratório de informática da escola, estar verificando como é que funciona essa planilha, tá bom? Me lembrem disso quando a gente tiver em atividade presencial, para poder a gente fazer e eu mostrar a vocês com mais eficiência. Hoje aqui eu vou fazer só um apanhado, explicar mais ou menos como é. Caso alguém tenha computador em casa e queira tentar, tudo bem. Se não, no posterior momento que a gente tem a oportunidade, eu mostro para vocês como é que funciona na planilha eletrônica, tá bom? Então, continuando de fato aqui a nossa explicação. As equações que resolvemos até agora são do formato ax² mais c igual a zero. Na incógnita x com a diferente de zero. E c e a e c números reais. Vamos isolar a incógnita x realizando a mesma operação em ambos as igualdades. O que é que eu vou fazer aqui? Vou só reescrever essa fórmula, fazendo ela escrita de outra forma, tá bom? Eu vou pegar esse c que está positivo, levo para o outro lado negativo, ou, da maneira real que acontece, eu adiciono menos c em ambos os lados da igualdade. E aí, nesse caso, eu consigo eliminar c desse lado, fica só o menos c do outro lado. Dividindo por a em ambos os lados da igualdade, eu elimino esse a aqui, ficando só x² igual a menos c igual a a. Então, o x, que está ao quadrado, eu pego a raiz, levo para o outro lado. Então, vai ficar aqui x igual a raiz de menos c sobre a. Ou x igual a menos raiz de menos c sobre a. O que é isso, Everton? É só a maneira de reescrever aquele formato que eu já disse para vocês, para que a partir daí a gente consiga calcular numa calculadora ou numa planilha eletrônica. Assim, podemos calcular as raízes da equação no formato ax² mais c igual a zero, realizando as operações com auxílio de uma calculadora ou até mesmo utilizando uma planilha eletrônica. Aí a gente tem duas situações a seguir para mostrar isso aí como exemplo, tá bom? Primeira situação.
Roberta revestiu com lajotas quadradas o chão de um salão que tem o formato de um retângulo e que o comprimento é o quádruplo da largura, ou seja, 4 vezes mais que a largura. Ela precisa comprar materiais para fazer o rodapé do salão, que estará presente em 3 paredes, sendo 2 dessas as mais longas. Se a área do salão é de 36 metros quadrados, ela precisará comprar materiais para quantos metros quadrados? Vamos lá, vamos desenvolver esse problema para poder ficar melhor. Primeiro, Roberta precisa calcular a medida dos lados do retângulo que representa o salão. Ela representou a situação por meio da seguinte equação: 4x vezes x igual a 36, que é a área. Ou 4x² igual a 36. Roberta resolveu as equações com auxílio de uma calculadora, considerando a incógnita A igual a 4, está aqui o nosso A, que é acompanha x², e menos C igual a 36. E aí ela resolveu da seguinte forma: ela pressionou as seguintes teclas na calculadora: 36 dividido para 4 igual raiz quadrada. Pessoal, como eu falei para vocês, isso aqui é exatamente para aquela calculadorinha de mão, tá bom? Por isso que precisa colocar igual raiz quadrada. O que é que isso aí faz? Pega o resultado dessa divisão e já joga dentro da raiz, tá bom? Eu não tenho certeza, a depender da configuração do teu aparelho celular, se vai funcionar dessa forma. Para alguns aparelhos você vai ter que fazer a divisão, depois é que inclui a raiz quadrada, tá bom? E obteve 3 como resposta no visor, considerando apenas a raiz positiva, já que estava determinando a medida do comprimento de uma das paredes do salão. Se 3 metros é a medida do lado menor, então o lado maior é o quádruplo, ou seja, 4 vezes, que aí vai dar 12 metros. Por isso que ela conseguiu responder tão rápido usando a calculadora, porque ela sabe qual fórmula utilizar. Portanto, Roberta deve comprar material suficiente para 2 paredes de 12 metros de comprimento e uma de 3 metros de comprimento, ou seja, ela vai precisar aí de 27 metros de rodapé. Foi o que ela fez aqui em cima, ela só pegou e colocou na formulazinha que a gente desenvolveu lá, porque ela sabia o valor do A e o valor do C. Dividiu C por A e o resultado ela colocou dentro de uma raiz quadrada. 36 dividido para 4 dá 9, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Foi isso que a calculadora fez. Mas essa daí é muito simples. Mas vai ter momentos que não é tão simplesinho assim. Por isso que o uso da calculadora, em alguns momentos, será necessário dentro dessa perspectiva. Vamos olhar a próxima situação. A próxima situação vai trazer aí uma planilha eletrônica. Vocês vão entender mais ou menos como é que funciona para a planilha eletrônica. Vamos retomar a situação de um objeto em queda, como foi apresentada na sessão Trocando Ideias deste capítulo. Para calcular o tempo de queda de um objeto que foi abandonado em uma altura de 2.000 metros, usaremos a planilha eletrônica. A equação que pode nos dar o tempo aproximado é a seguinte: 5x² menos 2.000 igual a 0. Essa é uma equação que foi dada no exemplo anterior aqui no capítulo, tá bom? Um software de planilha eletrônica preparamos a planilha assim. Preste atenção nos sinais dos coeficientes. Precisamos mostrar tudo certinho. A gente tem aqui uma célula da nossa planilha eletrônica, a fórmula escrita: 5x² menos 2.000 igual a 0. Aqui na próxima célula nós temos que o A é igual a 5, o coeficiente A, que é 5, é o número que acompanha x², e o C, então, vai ser igual a menos 200.
Então eu coloco aqui A e do outro lado menos C, X tempo em segundos, que aí o resultado do X vai ser o tempo que leva. Em seguida, inserimos os valores do coeficiente A e C nas células B7 e C7, respectivamente. B7 e C7, está aqui. Note que inserimos o valor de menos C, ou seja, menos 2.000. Isso é importante porque o valor das raízes é dado por menos C sobre A, tá bom? E aí, quando eu coloco dentro da fórmula, pessoal, ela já vai me dar um resultado. Mas vamos lá continuar. Por fim, determinamos uma fórmula da célula equivalente a x igual a raiz de menos c sobre a. Isso aqui você escreve na planilha eletrônica, tá bom? Estou colocando aqui só a título de informação para que vocês conheçam e entendam como é que funciona esse processo. Como precisamos determinar a medida do tempo, apenas as raízes positivas que estão nos interessam. Então, não faz sentido eu ter o tempo negativo aí, já que é um tempo de duração. E aí, olha aqui como é que a planilha vai ficar. A planilha, então, vai ficar aqui da seguinte fórmula. Quando eu coloco a fórmulazinha da raiz aqui, é uma fórmula específica que tem dentro de planilhas eletrônicas. No Excel, por exemplo, você digita igual raiz, aí C7, que é isso aqui, dividido por B7, ou seja, 2.000 dividido por 5. Eu vou tirar a raiz do número 2.000 dividido para 5. E o que é que acontece? A planilha eletrônica, quando você dá Enter, automaticamente ela já te dá o resultado aqui, que é 20. Ok? Como eu disse, no caso da planilha, a gente vai utilizar posteriormente. Pessoal, a título de explicação, o exercício de fixação é um exercício relativamente pequeno, porque ele vai trazer apenas uma questão, com algumas letras, é claro. E aí, caso alguém não tenha calculadora, vai ter alguns resultados que são exatos, então não necessariamente você precisa usar a calculadora para responder. E aos resultados que não são exatos, aí depois vocês veem lá que no grupo eu vou explicar para quem precisar dessa orientação, tá bom? Pessoal, é isso. Não vou me alongar mais. Qualquer dúvida, a gente retorna agora para o grupo de WhatsApp para tentar sanar essa dúvida. E estou aguardando vocês lá no WhatsApp.